Boa tarde, gente. Vamos lá, aula 37, a primeira aula dessa semana. E dessa vez vou fazer sem óculos hoje, tá? Eu preciso ver aqui o computador de perto, eu vejo melhor sem óculos. E a gente vai falar nessa aula, a gente vem falando dos sistemas econômicos, né? Falamos do capitalismo, falamos do comunismo, do nosso sistema, que é o sistema que está colocado, que é o que existe hoje e que vai continuar existindo, que é o capitalismo. Falamos que o capitalismo tem como objetivo o enriquecimento individual, a acumulação de capital, através de vários fatores, da meritocracia, do incentivo ao consumo. E aí, para vocês entenderem uma analogia, né, uma comparação, se o mundo fosse uma máquina, se a vida fosse uma máquina, o objetivo final dessa máquina é o acúmulo de capital, o enriquecimento individual. Só que para essa máquina funcionar, você precisa de várias coisas. A meritocracia, o liberalismo, o incentivo ao consumo e tudo mais. E o combustível dessa máquina, o que vai fazer essa máquina funcionar? Você tem essas peças aí, o liberalismo, a meritocracia, mas o que vai fazer essa máquina funcionar? Principalmente nos dias de hoje, onde esse acúmulo é cada vez maior e mais necessário, é a propaganda. Tá? A propaganda, não sei se vocês já ouviram isso. Se não ouviram, ouvirão em algum momento, que a propaganda é a alma do negócio. Tá certo? Por que isso? Porque é a propaganda que incentiva as pessoas a consumirem cada vez mais, e na maioria das vezes produtos que elas nem precisam, ou pelo menos não têm uma necessidade imediata, e que vai fazer com que o consumo aumente, que a produção aumente. A produção, quanto mais a procura, maior a produção. Para produzir mais, você precisa de mais pessoas trabalhando. Esse aumento de pessoas trabalhando vai fazer com que mais pessoas tenham dinheiro para consumir, e que aí vão consumir mais. Ou seja, o consumo é o que faz toda a engrenagem do capitalismo girar. E o que incentiva o consumo é a propaganda. Tá? Então, propaganda é importantíssima. Ela começa como uma coisa muito importante, e hoje ela toma ares de um poder supremo. Hoje quase tudo é dirigido pelo consumo, pela propaganda, inclusive a política. Hoje a corrida eleitoral é uma corrida de propaganda, de comerciais, de programas políticos, de cartazes, de propagandas em rádio, em televisão. Hoje o que você assiste na TV, o que decide o que você vai assistir é a propaganda, é o que vende produtos. Quantas e quantas vezes em filmes, séries, você vê, surgem produtos do nada lá, o herói, de repente, do nada, tá matando 70 pessoas, para e toma uma Coca-Cola, e o símbolozão da Coca-Cola aparecendo, para te convencer a comprar, para marcar, gravar a imagem na sua cabeça. Hoje os programas de televisão, eles são financiados, patrocinados pelo dinheiro da propaganda. Os jornais de TV, as novelas, tudo é sustentado pelo dinheiro da propaganda. Os esportes, os times de futebol, de vôlei, de basquete, todos eles funcionam a partir da propaganda. Quem mantém tudo existindo hoje é a propaganda, que incentiva o consumo, que é da onde vem o grosso do dinheiro. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Estou dizendo que isso tomou um tamanho muito maior do que o necessário. Tá? Hoje tudo gira em torno da propaganda. Você vive em função da propaganda. As músicas que você ouve não são as músicas que você escolheu ouvir, são as músicas que a TV decidiu mostrar, que o rádio decidiu tocar. Por quê? Por causa da propaganda. Mas aqui os MCs são riquíssimos, você acha por quê? Pelos comerciais, pelo que eles postam no Instagram. Você quer mais que as redes sociais? Hoje as pessoas vivem, algumas com talento
sobrevivem do que publicam nas redes sociais, porque a quantidade de views, a quantidade de visitas que ela recebe gera dinheiro, por quê? Porque é colocada propaganda. Então, no meio lá do vídeo, no começo, no final, tem a propaganda. E essa propaganda é que sustenta os YouTubers, os TikTokers, o pessoal do Instagram. Alguns com muito talento, outros com talento zero. Mas que tem lá um número enorme de seguidores, vai saber por quê. A pessoa não tem nada a acrescentar, mas tem uma quantidade gigante de seguidores. E aí as empresas fazem propaganda nas postagens desse cidadão e que gera dinheiro, muito dinheiro. Hoje tudo é patrocinado. Tem até uma brincadeira, a imagem que eu vou pôr aqui na criança toda patrocinada. Daqui a pouco vai ser assim, nasce na maternidade, já marca vários nomes de produtos, logotipos para ela fazer propaganda quando anda na rua. Então a propaganda gira, a propaganda faz a engrenagem da economia girar, tá certo? Quando vai surgir a propaganda? A propaganda, a venda é antiguíssima, né, gente? O comércio é feito entre os povos há milhares de anos. Na Idade Média, você tinha os mascates, que iam com carruagens de cidade em cidade, paravam no meio da cidade, faziam uma propaganda falada, né, discursada sobre os produtos que estavam vendendo, tônicos para a saúde e tudo mais. É uma propaganda inicial, tá? Mas a propaganda nos moldes do que a gente conhece hoje, da propaganda audiovisual, ela vai começar para valer no século XVIII, tá certo? Então, você ainda não tem, você até tem a fotografia no final do século XVIII, mas não é algo muito comum e é caríssimo, não é simples, não é uma máquina fotográfica, é um negócio gigantesco para capturar uma imagem, para fazer uma fotografia, tinha que ficar imóvel por minutos, então não é algo tão simples, tá certo? Então vai se utilizar o que? Muito as imagens, tá? E aí eu vou estar postando para vocês alguns cartazes, se utilizava. Nessa época não tem rádio, não tem TV, não tem internet, então a propaganda ela é visual, é através de cartazes. Você tem cartazes de cinema, e você tem cartazes de produtos, tá? Então, que são colocados em revistas, em jornais, colocados na parede, colados nas paredes, para que as pessoas conhecessem o seu produto, vissem o seu produto, tá certo? Para instigar as pessoas a conhecer, a experimentar, a comprar o seu produto. Tá? Então, inicialmente eu estou colocando alguns aqui, isso tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, tá? Então você vai ver que as imagens são todas desenhadas, são simplérrimas, tem aqui a do leite condensado. Você tem algumas aqui lindíssimas, de um cara que chama da Nestlé, essa mesma Nestlé que faz aí hoje os Danones da vida, leite, que é uma propaganda de um pintor famosíssimo, Alphonse Mucha. E aí você tem outras de perfume, de bolacha, você tem propaganda de cigarro, de máquina de costura, de bebida, aqui do absinto. Você tem propaganda do café brasileiro. O Brasil fazia propaganda, como era o produto de exportação brasileiro, o Brasil fazia propaganda do café lá em Paris, lá na Europa. Então tinha cartazes para convencer as pessoas a tomar o café brasileiro. Estou colocando essas imagens para vocês verem aí. São cartazes, todos eles lá dos anos 1800, início dos 1900, bem no comecinho. Então a propaganda era assim, tá? É a venda de produto, você mostra o seu produto para convencer a pessoa a comprar. Você não tem como mostrar o produto em si, então você faz uma propaganda, uma publicidade desse produto, para que as pessoas vejam essa imagem, para eles era uma novidade. E é arte, tá? Se você olhar esses desenhos todos, do Alphonse Mucha, tudo, é uma forma de arte, é quase uma pintura, tá? Então chamava atenção, as pessoas viam, conheciam o produto e surgia aquela vontade de comprar, tá certo? Então esse é o início da propaganda como a gente conhece hoje. Depois, com a Primeira Guerra, tudo vai surgir o rádio, e aí você vai ter a propaganda falada, né? No rádio vai ter os patrocinadores, mais para frente a televisão,
Depois no cinema você vai ter também a propaganda visual, né? Comercial, na TV. Mas o início é assim, cartazes, tá? E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês, como esses cartazes ao longo da história refletem a época em que eles foram feitos, tá? Então, vou colocar aqui para vocês surpreendentes, assim. Ó, tô colocando aqui para vocês algumas propagandas aí antigas de revistas, cartazes, extremamente machistas, tá? Que vendiam produtos a partir da submissão da mulher, né? Colocando a mulher como um ser submisso ao homem, que refletia como era o mundo naquela época. Na época em que esses cartazes foram feitos, que essas propagandas foram feitas e colocadas em revistas, jornais, era a forma como o mundo funcionava. As mulheres eram submissas aos homens, os homens eram os provedores, que tinham totais poderes sobre as mulheres. Tá? Infelizmente era assim. Vou colocar algumas para vocês verem. Essa é interessante, a mulher abrindo um vidro de ketchup, e o que está escrito em inglês aí é que até ela, né? Você não acredita que uma mulher consegue abrir isso, como se uma mulher fosse um ser incapaz de abrir o vidro de ketchup, né? Então eles vendem um novo modelo de ketchup com uma tampa tão simples que até uma mulher pode abrir. Então você vê como eles rebaixam a mulher, tá? Eles vendem um produto, mas mostrando, olha essa, do cara batendo na mulher, porque ela não testou o café correto, é uma propaganda de café dos Estados Unidos, e como a mulher não fez o café que ele queria, ele está dando uns tapas na mulher, no traseiro da mulher, o que era normal na época, tá? Na mentalidade da época, é ridículo, mas eles não só compreendiam como aceitavam. Olha essa, do cara pisando na mulher como se ela fosse um tapete. Uma propaganda, se não me engano, de calças, para mostrar as calças do homem. Absurdas, né? Olha essa aí, ó, mulher de joelho servindo o homem deitadão na cama, o rei e a serviçal, né? Uma propaganda de gravata. Essa mesma empresa, aliás, ela tem uma série de propagandas machistas, tá? Tô colocando mais uma aqui, ó, o homem batendo na mulher, beijando, mas tratando a mulher como se fosse um ser inferior, da mesma empresa, empresa de gravatas. E aqui uma do Fusca, que essa é brasileira, a propaganda de venda do Fusca, tá mal, tá ruim de ver aqui, mas ela diz o seguinte: tem um Fusca batido, um carro batido, não um Fusca batido, e aí a propaganda diz assim: mais cedo ou mais tarde sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen, porque aqui no texto eles dizem que é mais fácil de consertar, ou seja, eles já dizem que você tem que comprar o Fusca, que é mais fácil de arrumar, de fazer a funilaria, porque quando sua mulher dirigir, ela vai bater o carro. Tá? Então, extremamente machistas as propagandas. E as pessoas viam isso com uma naturalidade, com uma normalidade fora do comum, porque é o que elas tinham colocado na época. Tá? Vou colocar aqui algumas outras agora, racistas. Isso é propaganda mesmo, tá, gente? Isso aí é no jornal, na revista, colado nas ruas, e as pessoas viam e achavam isso normal. Era uma forma de incentivar as pessoas a comprar esses produtos. Hoje, nossa senhora, o mundo cai. Se uma empresa faz um negócio desse, e fez, vou mostrar agora, cai todo mundo em cima, cai matando nela, né? Nessa época não, isso aí fazia vender o produto. Isso incentivava as pessoas a comprar o produto. Aqui estou colocando uma de sabonete, aqui não, é de Portugal, tá? Que a criança está lavando, a mulher está lavando o rosto de um homem negro e ele está ficando branco, como se ser negro fosse sujeira. Era muito comum em propagandas de produtos de limpeza se usar as pessoas negras como símbolo de sujeira. Então você passava o produto nela e ela ficava branca, como se o ser negro fosse uma coisa suja. Ridículo, né? Aqui, ó, uma criança branca dando um sabonete para uma criança negra que está numa banheira, e aí a parte de baixo, que ficou debaixo da água, fica branca, como se tivesse saído a sujeira da pele dela. Isso é ridículo, mas era publicado e as pessoas viam e compravam esses produtos. Aqui é uma propaganda
É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, como se fosse um objeto, né? A mulher negra era um objeto de consumo só. É triste falar isso, mas era a forma como a sociedade via as mulheres negras. Ah, elas só tinham valor pela beleza, pela sexualidade e tudo mais. Isso era muito comum e não é muito antigo, não. Quando eu era jovem, você tinha grupos de dança, tudo que eram as mulatas, que se vendia muito a ideia da sexualidade mesmo, não como pessoas, mas como objetos. A outra de sabão aqui, ó, o cara lava um garoto negro e ele fica branco. Ridículos. Aqui é o mais antigo, que é uma propaganda de venda de escravo. Tá? Isso era publicado em jornal. Do mesmo jeito que hoje se coloca em jornais, em revistas, lá, anúncio na internet, vendo não sei o quê, vendo livro, vendo celular. Antigamente se vendia escravo assim. Olha que ridículo. A Rua do Carmo, número 57, vende-se um escravo de cor preta com 17 anos de idade. Olha como a língua portuguesa era diferente. Prendado e sem defeitos. Olha só. Era isso que a gente tinha, tá? E eu vou pôr para vocês também verem aí uma propaganda atual, de alguns anos atrás, tá aqui, ó. É de uma marca de sabonete Dove, que postou, né, uma propaganda, colocou na TV, que uma mulher negra usava o sabonete e aí saía a capa e ficava uma mulher branca, como se a parte ser negra fosse a sujeira que foi removida pelo sabonete. Isso é atual, tá? Isso foi publicado e o mundo caiu matando nessa empresa, todo mundo em todos os países. Houve manifestações para não comprar mais o produto dessa empresa. E a empresa retirou o comercial do ar, pediu desculpas, mas aí já estava feito, quer dizer, isso foi feito, olhado, analisado, então não foi um acidente, né? Foi realmente o que eles quiseram mostrar. Tá? Acidentes desse tipo não acontecem, as pessoas fazem de propósito, para chamar atenção, para vender a marca. Às vezes a pessoa faz uma coisa dessa e o nome do produto dela, que talvez não estivesse tanto no ar, tanto em voga, acaba indo pro... É o que aconteceu esses dias atrás aí. Tem um jogador do Corinthians que jogou com uma chuteira verde e isso deu uma confusão danada aí. O Corinthians suspendeu o jogador, porque no Corinthians não pode usar nada verde, porque é inimigo do Palmeiras, essas bobagens. Quem mais gostou dessa confusão foi a marca de chuteira, porque mostravam essa chuteira o tempo todo na televisão e lá é a Marcona aparecendo assim, ó, propaganda de graça. Então, às vezes essas coisas nem são acidentais, o cara já usa porque a empresa mandou usar, porque sabia que ia dar confusão e sabia que a marca ia ser exposta. A gente não pode acreditar, comprar tudo assim fácil, não. Ó, isso aqui, essas são sensacionais. Tô colocando aqui algumas propagandas para vocês verem como o pessoal era sem noção, cara. Como o mundo era um mundo totalmente diferente, os valores eram descabidos. Olhando por hoje, né, quando você olha para trás, você vê como era descabido. Propaganda de cigarro com criança falando para a mãe comprar cigarro, a mãe com a criança de colo fazendo a propaganda do cigarro, propaganda de cerveja para criança, uma que a criança está tomando e a outra dizendo que a cerveja é boa para criança. Propaganda de cerveja para criança, cara. E não é cerveja sem álcool, não, é cerveja normal. Propaganda de xarope, esse daqui é terrível, hein? Propaganda de arma para criança. Isso aqui é uma propaganda de revólver, é uma menininha segurando o revólver. Tá? Uma propaganda dos Estados Unidos. Propaganda de cocaína, para criança ficar mais animada, mais agitada. Nessa época a cocaína não era considerada droga. Era droga, óbvio, mas as pessoas ainda não tinham noção do quão mal ela fazia. Bebida, xarope de cocaína para tirar ressaca. Comercial de lança-perfume, isso aqui é lá do século XIX, lá dos anos 1800. O lança-perfume, que é uma droga que infelizmente até hoje está ainda. Então se fazia propaganda disso para vender, porque as pessoas não tinham esse conceito de droga, né, de proibido. E não tinha a menor noção. Um comercial de cerveja com uma criança tomando cerveja.
Comercial de cigarro com nenê, total falta de noção, né? Mas é como as coisas funcionavam. Talvez daqui a 200 anos olhem para nós com essa mesma visão. Nossa, como eles eram sem noção, né? E tudo isso para incentivar o consumo desses produtos. Propaganda política. E aí, isso vai começar... essas propagandas políticas, elas vão começar já no século XX, já nos anos 1900, é que a política vai consumir propaganda, ela vai entender que a propaganda é uma arma importantíssima para conseguir votos, para conseguir poder, tá? Um dos primeiros que teve essa noção foi esse cara aqui, ó, Partido Nazista, tá? Que fazia propaganda, cartazes espalhados por toda a Alemanha, dizendo que eles iriam acabar com a corrupção. Qualquer semelhança é coincidência, tá? Aí o Hitler com crianças, olha só, hein? Mussolini, fascista, propaganda também. Então se usa a propaganda política para vender não um produto, mas uma pessoa, que é o que se faz hoje, a tal da propaganda pessoal, né? A publicidade pessoal, quando põe aí artistas fazem isso, jogadores de futebol e políticos fazem isso o tempo todo, vendendo suas qualidades para tentar convencer as pessoas a votarem neles. Aliás, eles fazem isso mais do que fazer o trabalho deles, né? Quase tudo que esses caras fazem hoje não é pensando no que eles querem fazer ou no que deveria ser feito, e sim no que isso vai repercutir com o povo. Aqui é o Getúlio Vargas fazendo a propaganda da solução nacionalista, que é a Petrobras. Você vai ter uma propaganda aqui, outra propaganda fascista de como devem ser tratados os traidores, né, durante a guerra. Quem não lutasse ao lado dos italianos devia ser fuzilado. Você tem uma propaganda, talvez essa é uma das mais conhecidas do mundo, das propagandas antigas, que é uma propaganda do tio Sam, né, que é o símbolo dos Estados Unidos, esse velho de barba branca, cabelo branco, com essa cartola, essa roupa aí. É o tio Sam, está convocando as pessoas, preciso de você para o exército dos Estados Unidos, que é o recrutamento para a Guerra Mundial. Tá? Quando o exército americano se mostrou insuficiente, tiveram que recrutar pessoas que não eram militares para ir para a guerra, né? E aí você tem toda uma propaganda para que essas pessoas se sintam heróis, que vão lá para salvar a pátria. A maioria foi para morrer. Mas você tem uma propaganda que vai dar a ideia a eles que eles estão fazendo o bem supremo. Então essa é uma visita aí à história da propaganda, uma visita curta, só para vocês entenderem o papel da propaganda no tempo. Nesses tempos passados, nesses tempos de cartazes, onde ainda não havia TV, não havia propaganda televisiva, quase nada em cinema, você tinha o rádio e os cartazes, só os jornais, revistas. A propaganda funcionava assim, uma venda de imagem, né? Convencer através de uma imagem a importância das pessoas adquirirem o seu produto, ou comprarem a sua ideia como político, ou o que quer que você esteja vendendo, seja a sua imagem, um produto, um serviço, o que quer que seja, tá? Um partido político. Com o surgimento da TV e tudo mais, as propagandas tomaram outro tamanho, chegando ao que a gente falou, né? Que eu falei no começo. Hoje, tudo é praticamente dominado pela propaganda. É uma excelente área para quem pretende trabalhar com isso. Para trabalhar com isso, isso não é crime, não é nada não, tá, gente? Tá colocado, é assim. Não tem nada de errado se trabalhar com propaganda, não tem nada de errado com a propaganda, óbvio, desde que ela, tirando essas que a gente passou, que eram terríveis, mas que naquela época, para eles, naquela época não era nenhuma surpresa. Mas hoje a gente tem que ter essa noção, a propaganda domina a nossa vida. É só você parar e olhar o que você tem que não foi comprado por propaganda. Que produtos que você conhece, as marcas que você conhece, você só conhece elas por propaganda. Boa parte das coisas que a gente consome porque a propaganda nos criou esse interesse. Tá? Nada é de graça. Então se gastam bilhões e bilhões e bilhões
de dólares por ano em propaganda, que gera 3, 4 vezes, 15, 50 vezes mais de lucro para os capitalistas, tá certo? Para as pessoas que detêm os meios de produção. Ok? Então se faz a propaganda para vender um produto. Então, o filme, quem banca o filme é a propaganda. A novela, quem banca a novela é a propaganda. O jornal da televisão, quem banca é o comercial que passa durante o jornal. No meio do jornal você tem os intervalos comerciais. Quem paga tudo, os trabalhadores, a TV, a emissora, os serviços, os prestadores, é o dinheiro da propaganda. Então muitas vezes as pessoas deixam de falar coisas que precisavam falar para não afetar a propaganda. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era da idade de vocês, o que mais tinha na TV era comercial de cigarro. O que mais tinha? Na novela as pessoas fumavam, nos filmes as pessoas fumavam. Por quê? Porque quem bancava tudo eram as empresas de cigarro. Quando se proibiu, ninguém falava mal do cigarro na TV. Ninguém. Em nenhum programa você via alguém dizendo que o cigarro trazia danos à saúde. Ninguém. Quando se proibiu a propaganda de cigarro no Brasil, isso foi proibido no resto do mundo e o Brasil foi um dos últimos, tá? Um dos últimos não, mas o Brasil demorou muito para proibir a propaganda de cigarro. Tem país que até hoje permite. Os Estados Unidos é um. Quando proibiu, aí começaram a descer o cacete no cigarro. Aí tudo que era programa falava dos maus que o cigarro trazia, da saúde, a vida e tudo mais. Quer dizer, engraçado que quando o comercial era permitido, ninguém falava mal de cigarro. Quando proibiram o comercial, aí passou a se falar mal. Vai acontecer mesmo com a bebida. Hoje o que tem de comercial de cerveja, de vinho, de cachaça, de não sei o quê. O dia que proibirem o comercial de bebida, aí o pessoal vai falar do quão danoso, o quanto prejudicial é o consumo do álcool. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a importância e o caminho da propaganda na história, como ela agiu para incentivar o consumo, muitas vezes das formas mais vis, mais desprezíveis, outras vezes de forma genial. Existem propagandas geniais, tá? Vocês veem televisão, vocês sabem quais são as melhores, tem um gosto de vocês. Tem propagandas que fazem com que o produto se torne, a marca se torne o produto, né? É como hoje é muito comum as pessoas falarem assim, vai lá e compra um Bombril. Bombril não é o produto é palha de aço. Mas é que o Bombril ficou tão gravado na cabeça das pessoas, a marca do produto Bombril é uma das palhas de aço, mas grudou. Então a pessoa vai no mercado comprar o Bombril da Assolan, que é outra marca, não tem nada a ver, porque ela acha que o produto é o Bombril. Eu já ouvi gente falando assim, vou no mercado comprar Coca-Cola, compro qual? Pô, Coca-Cola é Coca-Cola. Aí o outro fala Guaraná. Fala, não, meu querido. É que a pessoa já pôs na cabeça que refrigerante é Coca-Cola. Tanto que a marca ficou gravada na cabeça. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que sirva para vocês entenderem a importância da propaganda, da publicidade na nossa vida. O quanto ela vai influenciar ainda mais a vida de vocês que são jovens. Tá bom? Isso não é ruim. Tá? Só que você tem que entender, não vai comprar qualquer porcaria só porque passou o comercial. Tá bom? Fui.